Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. O texto é esse. O que fica em colchete, para o seu entendimento, algumas versões são introduzidas ou não, para os que confiam nas riquezas. Mas a minha versão não tem essa parte. Vamos trabalhar com essa e não faz diferença. Uma forma ou outra, o entendimento é o mesmo. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o evangelista Mateus, e agora eu trouxe o evangelista Marcos. Eles têm, cada um dos evangelhos tem algumas características próprias, ainda que eles relatem, os sinóticos relatem as coisas semelhantes, como esse texto, aparece também em Mateus, enfim. Mas a forma de relatar, ela é diferente. E isso nos traz riqueza, nos traz, um maior entendimento, Se você vê o mesmo acontecimento e duas pessoas, são pessoas diferentes, obviamente, e relatam esse acontecimento, a soma dos dois relatos vai trazer mais riqueza ao nosso entendimento. Ah, mas um falou de um jeito, outro falou de outro. Mentiram? Não, é simplesmente a percepção deles daquilo que estava acontecendo, e o relato tende a seguir um modelo até muito próprio daquele que está fazendo o registro. Marcos, ele é o evangelho que já se sabe, em termos da data da morte de Cristo, ele é aquele que está mais próximo, apesar dele vir depois de Mateus. A Bíblia não tem cronologia nesse sentido. A gente entende o texto, relata, os estudiosos verificam. Então, nós estamos falando aí que esse texto foi escrito em torno de 64 a 70 depois de Cristo, ou seja, é muito próximo do momento onde Cristo foi morto. Então, vamos dizer assim, as coisas, eu poderia dizer que estão muito frescas na mente daquelas pessoas. Se tiver alguém aqui com 80 anos e tal, sabe que a memória de algumas coisas está melhor do que se eu falar de alguma coisa que aconteceu há 200 anos atrás. Então, é assim que está sendo relatado. E Marcos tem uma característica interessante, esse evangelho, e que não é à toa, Ele faz um relato assim de movimentos, dando minuciosidade nas palavras. É como se ele quisesse resistir às coisas com mais movimento do que os outros, ou seja,
olha, ele disse isso, ele foi para o lado, ele veio para cá. Como foi que nós lemos agora, né? Jesus estava lá, pegou as crianças e pegou e abençoou, e saindo veio, ele se ajoelhou, ele dá relatos de movimento, é como se fosse um filme passando, né? Isso é legal porque a maneira que ele registra, ele vai nos facilitando uma percepção maior de tudo, da própria vida, como a vida acontece diante de nós. É muito assim, interessante, não que Mateus não seja, mas é muito interessante, né? E volta e meia, assim, para você ter uma ideia, só a palavra assim, imediatamente aconteceu isso, aconteceu aquilo, para dar essa ideia de movimento, ele vai mais de 40 vezes no evangelho dele, né? Então, assim, é muito... ele quer mostrar a transição da vida. A gente conversou no domingo passado que Mateus estava muito preocupado em validar para aqueles que receberam o evangelho, olha, esse aqui é Jesus mesmo, né? Quem se lembra do domingo passado, eu insisti nisso para mostrar como é que era a ideia daquele que escreveu. E aqui não, ele está tranquilo quanto a isso, ele não está preocupado com isso, ele simplesmente sabe quem é Jesus, porque ele bebeu dessa fonte. Tá? Alguns historiadores vão falar que ele estava muito perto de Pedro, então ele era uma fonte importante, tá? Alguém que caminhou com Jesus, então estava... para ele não há dúvida, essa dúvida ele não tinha, ou nem preocupação com isso, ele só queria relatar, e ele queria dizer o seguinte, olha, Jesus Cristo veio e está pregando o evangelho do reino, é isso aí, e as coisas vão fluir dessa maneira, né? E é uma narrativa que ela assombra alguns que estão com ele, a forma da narrativa, porque nesse trecho, principalmente, fica muito claro, e aí a gente já vai começando a pensar nos pontos, e tomem cuidado que algumas coisas que eu vou falar aqui não são só introduções, elas têm sentido no todo do que a gente vai falar aqui. Ele vai ter uma narrativa para que você repense seus modelos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A narrativa desse texto todo é de revisitar alguns modelos, de repensar alguns modelos que nós trazemos, caminhamos com eles, mas Jesus quer dizer, e nessa narrativa o tempo todo, ele está querendo desconstruir esses modelos, e com toda a dificuldade de que alguém que chegou aqui, encontrou com seus discípulos, encontrou com muita gente, tem que falar sobre o reino de Deus, e a distância entre o que ele quer falar e como as pessoas recebem isso é imensa. Então há um passo a passo que ele sabe do desafio, é desafiador para quem é líder, que já foi líder, como eu durante muito tempo, líder de uma equipe muito grande, é desafiador algumas coisas que você coloca na mente, ter que passar, e muitas vezes a pessoa até entender e captar demora, é um investimento, e é isso que Jesus está fazendo, e é isso que Marcos está tentando narrar aqui. Olha, algumas coisas precisam ser repensadas nos seus modelos. E de cara a gente vê aqui no verso 13 a 16, quando vem as crianças, ele fala uma coisa para a gente que a gente precisa, já entrando nos pontos, pensar muito bem a nosso respeito. Um dos desafios mais difíceis na nossa caminhada cristã é não ser os discípulos neste momento da história. É não ser os discípulos desse momento da história. Por quê? Imaginem a cena, como foi bem descrita por Marcos. Os discípulos aqui, Jesus aqui já está sendo reconhecido, né? E percebido como alguém diferente, como alguém que tem algo a dizer, como alguém que tem algo de transformador para a minha vida, ainda que eu não entenda completamente como, mas a população está entendendo. E o movimento que Marcos nos faz perceber, assim como se fosse um filme, é um movimento onde ele está caminhando e os seus discípulos ao lado, e as pessoas estão se aproximando dele e querendo levar as suas crianças para que
ele fosse abençoado. Então, claramente, o povo já tinha e percebia nele que, eu não sei bem quem é essa pessoa, mas essa pessoa, de alguma maneira, pode fazer bem ao meu filho, à minha família, e eu quero estar próximo dele. Não importa, o texto não nos oferece a totalidade do que eles estavam pensando, mas as pessoas querem se aproximar, e os discípulos estavam funcionando, imaginem a imagem, como seguranças particulares de Jesus, né? Eles estavam ali funcionando como segurança. Não, esse pode entrar, esse não pode. Esse segura aqui, não, é Jesus. Imagine aquele popstar, né? Que chega em qualquer lugar e tem aquele bando de segurança de volta andando junto e tal, e diz quem se aproxima e quem não se aproxima. Neste momento, os discípulos estavam fazendo esse papel. E Jesus chega e repreende eles e diz o seguinte: olha, vocês não entenderam bem. Não é esse papel. A gente tem uma agenda, e eles tinham, de alguma maneira, compreendido que a agenda dele não incluía uma aproximação daquelas crianças de Jesus. Mas a agenda de Deus é a primeira coisa que vocês precisam entender. Ela é imutável. Ela não tem uma agenda diferente naquela época ou hoje. É a mesma agenda. E é isso que a gente tem que... O primeiro ponto que a gente tem que aprender é que a gente precisa cultivar uma agenda de inclusão, e a exclusão pertence ao Altíssimo. Uma agenda de inclusão. O que significa isso? E quando eu falo que a exclusão pertence ao Altíssimo, no mesmo dos versículos 13 a 16, você vai ler lá que ele fala claramente que as criancinhas devem vir e eu tenho que recebê-las. O reino de Deus precisa ser recebido como uma criancinha, senão as pessoas não vão entrar no reino dos céus. Ele está dizendo o que ele está incluindo e o que ele está excluindo. Isso é importante. Mas quem está excluindo é ele. Nós não podemos ter uma vida onde a gente inclui e exclui as pessoas pelo que elas são. No caso aqui, o exemplo são das crianças. E ele fala alguma coisa a mais que, olha, se vocês não perceberem o reino como essas crianças, vocês vão ter dificuldade de estar nele. Há uma coisa muito importante que ele fala de inclusão, de exclusão, e ele fala de transformação daqueles que não são como crianças. Tudo num bloco só. Aliás, todo o texto que nós falamos tem esse sentido. Eu só vou fatiar para a gente aprender de forma fatiada esse tipo de ideia. Nós temos uma agenda, lamentavelmente, de exclusão. Eu vivi, era bem adolescente, né, lá pelos meus 14 anos, numa viagem de verão, né, eu tinha aquele, todo mundo conhece, namoro de verão, né? Fabíola não conheceu essa pessoa, fica tudo bem, não há problema. Eu tinha lá meus 14 anos e eu gostei de uma menina, de cabelos todo encaracolados, negra, para mim linda, e eu descobri o racismo em casa, por um namoro de verão. E eu fiquei apavorado com aquilo, porque eu não conseguia entender isso. Aliás, eu nem conseguia entender que naquele momento o que estava acontecendo ali era racismo. E eu falava assim, o que está acontecendo aqui? Minha mãe está com ciúmes. Eu estava falando da minha mãe. Eu percebi na minha mãe, naquele momento, que ela se incomodou. E eu achava isso tão estranho, porque as pessoas estavam na nossa casa, convivia continuamente com... a minha parte da minha família é italiana, então eu tinha italiano, eu tinha pessoas hoje que se fala pretas, e eu não tenho problema de falar negro, mas eu sei que o certo é preto, e se eu falar errado, me perdoem, porque eu realmente não entendo isso da maneira que precisa ser entendida, e quem é entendido é quando existe o racismo.
Nós temos uma agenda de exclusão, lamentavelmente, e o que está acontecendo hoje, aqui, principalmente nesses debates políticos, essas coisas afloram coisas que a gente nem sequer imaginam que são, né? E nesse debate, às vezes, a gente vê pessoas agindo como querendo cuidar da igreja, como esses discípulos estão dizendo aqui, vou cuidar de Jesus e as crianças não entram, e estão também sendo e trabalhando com xenofobia, com racismo, com homofobia, misoginia, machismo. Essa é que é a verdade. Estão repetindo a cena do que os discípulos fizeram com Jesus. Eu sou o regulador de quem entra e se aproxima com Jesus. Mas a gente se diz, como os discípulos se diziam, eu sou cristão, mas agem no mesmo erro que agiram aqueles discípulos. Você precisa repensar a sua agenda, meu querido. Você precisa olhar a tua agenda. Você precisa olhar a tua agenda, se a tua agenda é... Você pode não concordar com cada uma das atitudes de outra pessoa, e essa é uma característica da nossa igreja, conciliar. Nós nos reunimos ao conselho, do conselho ao presbitério, e nós discutimos sem problema nenhum. Podemos não concordar com atitudes, podemos não apoiar a atitude do outro, como Jesus não apoiou a atitude desses discípulos. Não é isso que eu quero que você faça. Mas Jesus não se afastou deles. Eu queria que você, meu querido irmão, olhasse bem a tua agenda. E, aliás, a proposta que eu quero dizer para você, da mesma maneira que eu me surpreendi com algo que é muito próximo de mim, numa época, às vezes a gente se surpreende no nosso dia a dia, dentro até mesmo numa igreja pequena como a nossa. É natural, porque essas coisas estão escondidas. A pessoa tem dificuldade de dizer que realmente segrega determinado tipo de pessoa. Quem viu essa semana aqui na televisão uma loja em Copacabana, com a dona, uma chinesa, o que fez com uma mulher que queria fazer uma compra lá, só porque ela era preta. Olha, para mim foi um dos discursos mais bonitos de uma mulher sofrendo que eu já ouvi a respeito de racismo. Bonito. Quem tiver, entra na internet e veja. Porque o que ela fala, ela não fala com ódio dela, ela fala com ódio da situação. É lindo isso. É lindo porque ela consegue separar a pessoa da situação. É lindo porque as pessoas e nós precisamos olhar para nós mesmos e começar a ter uma ideia de uma agenda inclusiva. Jesus aqui deixa muito claro, quem decide isso sou eu, não é você. Você pode não concordar, mas você não pode retirar a possibilidade de se aproximar de mim. Não é vocês, discípulos, que vão fazer isso. Nós, cristãos, precisamos ter isso em mente o tempo todo e separar bem as coisas. A nossa agenda é de inclusão. Podemos não concordar, mas nunca sermos o que esses discípulos foram. E Jesus aqui, quando pega aquelas crianças e coloca no colo e as abençoa, ele faz mais do que um ato de demonstração, ele coloca uma meta. Ele coloca uma meta. É isso que eu quero. Mais do que você deixar passar por esse cinturão de discípulos aí, mais do que isso, eu quero abençoar essas pessoas. Eu quero transformar essas crianças. Sou eu quem decido. Isso é uma meta, discípulos, para vocês. Se nós somos cristãos, isso é a nossa meta. Eu quero dizer para você que esse caminho é muito difícil. Esse caminho dos discípulos ia ser muito difícil, você vai entender mais na frente. Mas é um caminho que precisa ser percorrido. Você tem que escrutinar o seu coração e olhar. Não, eu não sou xenófobo, eu não tenho problema nenhum com pessoa de outra nação, uma pessoa diferente. Eu não sou racista. E escrutine o seu coração. Veja se a sua agenda é verdade isso. Veja se você não está como os discípulos impedindo que pessoas se aproximem de cristão, porque você ideologicamente acreditou que esse é o seu papel. Não é. O seu papel precisa ser de inclusão. Quem vai ser excluído e será
E as regras disso estão nas mãos do Senhor, não suas. Discutam sempre ideias. E isso vale para esse momento nosso, obviamente, de eleição. Quem está excluindo A, B ou C não tem o menor sentido como cristão. Lembre-se disso. A tua agenda e a agenda de Cristo é uma agenda de inclusão. E seguindo, ele chega com aquele homem, aí aparece aquele homem, interessante aquele jovem, e o texto vai nos dizer que é do versículo 17 ao 22, você que está acompanhando, aparece aquele jovem, ele surge no momento da saída de Jesus. Parece até que provável que ele tinha ouvido aquele movimento ali de Jesus. E ele vai, se aproxima e ele chega e ele fala, bom mestre e tal. E Jesus vai dizer assim, quem é bom? Bom é Deus. E ele quer trabalhar com um movimento que ele já relata que desde criança ele já vinha trabalhando e tentando construir e montando, vou usar o termo assim, tijolinho por tijolinho a sua fé, para que aquilo... E ele quer a validação, né? E a primeira coisa que a gente aprende aqui, não é o ponto, mas é importante, porque isso é o que é a construção de Jesus nessa história. Então, quando ele chega assim, por que me chamas bom? Bom é o Senhor. Quando o jovem chega e chama ele de bom, é uma atitude de reconhecimento, é uma atitude de aproximação, como qualquer um, né? Quando vocês muitas vezes chegam assim, pastor e tal, vocês estão, digamos, atribuindo um valor nas suas palavras para que haja cordialidade, uma boa conversa. O que Jesus faz na sua resposta, que bom é Deus, ele está dizendo o seguinte, se a sua média de avaliar bom, sou eu, bom é Deus. Sabe o que ele está dizendo? O sarrafo é muito mais alto. O sarrafo é outro. O sarrafo de ser bom está num outro patamar que você sequer tem noção, porque esse nome de bom, mestre, ele está qualificando ele como um superdouto naquele momento. E Jesus está dizendo isso justamente por conta do transcorrer de tudo que vai acontecer aqui. Ou seja, tá bom, o sarrafo é outro. Eu já sei que você não sabe o que você quer, mas vamos lá, o que é possível fazer? E aí ele pergunta o que vai fazer, e Jesus fala dos 10 mandamentos. Eu queria que você lembrasse, meu irmão, que os 10 mandamentos não é uma regra para que, se você atendê-los, você chegou no céu. Quem pensou nisso até hoje não entendeu a história. É uma regra de bem viver. Viver com o outro e viver com Deus. Esse é o 10 mandamentos. Deus nos oferece essa informação para eu ter regras. E outros povos fizeram as suas próprias regras, mas Deus fez, olha, meu povo, eu tenho regras para você não ficar perdido, para eu sistematizar alguma coisa. Mas isso não está ligado, no final das contas, a receber o reino. A diferença é grande. É por isso que ele fala, eu já fiz isso tudo. Então, é quase que ele chega e diz assim, então estou pronto, né? Está tudo bem. Bom, então está te faltando alguma coisa. E aí ele fala para vender tudo e acompanhar e tal. A gente precisa aprender nesse segundo ponto, é o seguinte, enquanto o reino não habitar em nós, nada nós temos a oferecer. Enquanto o reino de verdade não habitar em nós, nós não temos nada a oferecer. Perceba um texto, como Jesus fala lá no início a respeito da chegada do reino. Olha que coisa interessante. O próprio jovem, ele fala, o que farei para herdar o reino? E o texto bíblico vai nos falar também lá na frente, no versículo 15, em verdade, Cristo falando, que qualquer um que não receber o reino de Deus
como uma criança, em maneira nenhuma nele entrará. Receber o reino. Nós precisamos compreender que isso é uma oferta. Nós precisamos compreender que o nosso caminhar tem muito mais a ver como esse jovem não estava conseguindo entender que a gente precisa receber o reino primeiro, porque senão a gente não tem nada a oferecer. Como é isso, Epifânio? Se você é cristão e se você se vangloria disso, como esse jovem estava se vangloriando, dizendo, eu vou à igreja, eu faço isso, mas se você não conseguiu e compreendeu essa ação de Deus de te doar, herdar, receber o reino de forma tranquila, de forma ativa, em que as suas atitudes no dia a dia realmente representem aquilo que você já teve na sua relação com Deus. Se esse reino não habitar em você, você não vai ter nada a oferecer. O que significa isso? As coisas que você vai oferecer serão parecidas com o bloqueio do que aqueles discípulos fizeram no início. O natural para eles naquele momento era bloquear as crianças, é ser como eram. Mas Jesus está dizendo o seguinte: você precisa pensar e agir como as crianças. Por que ele fala disso das crianças? Porque elas são, naquele momento, a similaridade daqueles que não têm preconceitos sobre a maioria das coisas. Algumas crianças são danadinhas mesmo, né? A gente não pode negar. Eu já vi algumas bem danadinhas, pequenininhas, que eu falo, como é que essa menina sabe fazer isso errado? É impressionante. Mas a ideia aqui passada é isso, sem bloqueios, sem preconceitos, sem xenofobia, sem homofobia, sem tudo que pode impedir o acesso a Deus. Quando a gente recebe o reino e a gente começa a praticar isso de uma maneira como a criança, a gente começa a ver o mundo de outra forma. E eu insisto, a gente vai se posicionar, a gente vai agir contra algumas coisas, sem problema, discutindo elas, mas incluindo-as, sempre as incluindo. Quando você estabelece limites nessa inclusão, nessa relação com Deus, a gente acaba por não perceber que o quanto o reino, esse reino, vive adequadamente no meu coração. Até porque, no final das contas, a tua vida, quando você começa a receber o reino, permitir esse reino entrando na tua vida e você age em função disso, você para de pensar no que o jovem estava querendo. O que o jovem queria com Jesus? O que eu quero receber o reino? O que ele está, no final das contas, perguntando a Jesus? Valida para mim? Eu quero sua validação. Você é mestre? Bom mestre. Todo mundo aqui está achando. Eu tenho feito isso aqui direitinho. Me dá o diploma. Quem anda e tem e recebe o reino de Deus nunca precisará disso. Isso está no seu coração. A vida passa a ser um testemunho daquilo. Você não precisa de nenhuma validação mais. Você não tem insegurança mais sobre a situação A, B ou C. Lembra quando a criança se joga no braço de um pai? Que é a imagem que está por aqui. Ela tem total segurança que o pai vai acolhê-la. É essa relação que a gente passa a ter com Deus. E não a gente fica apontando para as coisas que a gente fez ou faz ao longo da nossa vida, da nossa história, porque as coisas fluem naturalmente. Você é naturalmente aquilo que você recebeu do reino de Deus e aprendeu a viver no reino de Deus. Não existem atos forçados de religiosidade. Há muitas pessoas que, lamentavelmente, têm atos forçados e querem demonstrar pelos seus atos que são cristãos, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu vi um programa dos muitos que estão passando televisão hoje na internet,
e uma pessoa falava assim: eu não quero saber se ele é cristão, que tipo de cristão ele é, se é macumbeiro, se é isso. Eu quero saber se ele é uma pessoa correta para agir diante desse povo e conduzir isso aqui. É isso que eu quero. Na hora de votar, é isso que eu quero. Não me interessa se ele tiver 3 religiões. O que ele está dizendo no final? É a pessoa ser correta. E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, só que dizendo para o seu próprio povo: olha, eu preciso que isso aconteça. Sem isso, vocês vão ter muita dificuldade de reconhecer e perceber o reino de Deus. Lá em Mateus 25, vou ler aqui, acompanhem. Mateus 25, 35. É bom vocês terem esse texto sempre à mão, porque vão te dar tranquilidade na sua história de vida. Pelo menos na minha traz tranquilidade. Diz assim, só essa parte, de 35 a 40. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vestimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te viste enfermo ou preso e fomos de visitar? Quase que ele disse: não lembro nada disso. E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Se nós tivermos uma agenda não inclusiva, uma agenda que não nos faça fazer o reino do dia a dia, na nossa história, na nossa vida, de uma maneira natural, com todos aqueles que estão ao nosso redor, esse é o olhar do Senhor. Vocês fizeram aquele, ele era meu filho, você fez para mim. A gente, se não entender isso, a gente não entendeu a misericórdia. Por fim, o grande detalhe aqui da parte do jovem rico, que é um perigo, mas é um perigo de uma faca de 2 gumes, é o seguinte, né? A questão da riqueza, muitas vezes ele nos afasta de entender a caristia. Quando Jesus chega e fala para aquele jovem rico para partilhar um pouco, e ele tinha muitos bens, e a gente não sabe o final da história, sabe que ele se afastou, mas não sabe se em casa ele chegou e pensou em alguma coisa e mudou. São conjecturas. Mas a riqueza nos torna muitas vezes insensíveis. Porém, existem pessoas que não são ricas, pelo contrário, são pobres, são igualmente insensíveis. Cuidado, o reino exige mudanças de todos nós. E por fim, a gente tem os versículos 23 e 24. Eu queria que você botasse na tela novamente o versículos 23 e 24 para a gente ler. Vamos ler juntos? Então, depois disso tudo aconteceu, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino dos céus, da forma que eu estou escrito. Sabe o que está dizendo aqui sobre isso? Vamos mudar a maneira que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: é difícil demais entrar no reino dos céus. Valorizem a graça. Valorizem a graça. Nunca esqueçam isso. Nós entendemos, e numa escola dominical, nós falamos e conversamos sobre graça de Deus, mas isso parece que não entrou na nossa mente ou no nosso caminhar, na nossa vida, como ela tem que se realizar. Jesus está dizendo o seguinte: olha, é difícil. Ele poderia explicar muito mais aí, dizer o seguinte: olha, é por isso que existe a graça, é por isso que eu vim, é por isso que eu vou morrer por vocês, é por isso que essa graça abundou e vai abundar na nossa vida. Valorizem a graça, porque é difícil. E eles estranharam, então, se é difícil, o que eu tenho que fazer? Valorizem a graça, valorizem o encontro, valorizem as ações, valorizem o momento de encontro com Deus.
Eu vou dar eu poderia falar muito da graça de Deus aqui, mas eu acredito que numa escola dominical tão bem conduzida aqui na igreja, vocês vão falar muito de graça de Deus, e até um tema legal, mas tem a ver com aceitar imperfeições, entender diferenças, e entender que nós estamos inseridos num modelo de graça. Eu vou descer o sarrafo, o nível bem lá embaixo, para falar de graça, para que você compreenda o nível lá em cima, que é muito maior do que esse aí. Eu vou contar um caso, rapidamente, já estamos adiantados, que já aconteceu na vida de vocês e aconteceu na minha. Eu sei que aconteceu de forma diferente, eu vou contar rápido, mas prestem atenção, porque ele resume tudo isso aqui. Eu trabalhei durante muito tempo e eu aprendi, mais de 30 anos, e eu aprendi algumas coisas, tive algumas especializações. E eu descobri ao longo do tempo que essa especialização minha era muito importante para o negócio que eu trabalhava e eu desenvolvia. E eu descobri que ela era única, porque não acontecia em outro lugar, nem na empresa, nem no Brasil e fora do Brasil. Mas também não adianta muito eu saber alguma coisa que só serve para mim mesmo. Então, só para vocês entenderem e compreenderem o texto. Eu estou baixando o sarrafo para vocês entenderem. Então, um belo dia, outras áreas da empresa, uma em Espírito Santo e outra em Santos, precisava desse conhecimento, porque eles iam começar a se desenvolver tal como a nossa área de atuação. E aí, um colega meu, gerente de outra área, que via a empresa como um todo, falou: nós temos uma pessoa especializada nisso ali, que é o Epifânio, então vamos conversar com ele. Para tudo, ele tem 30 anos nessa área, então ele pode agregar valor para que vocês aí se desenvolvam. E ele marcou uma reunião. E nós fizemos a reunião online, pelo computador e tal. E ele, com muita dificuldade, eu com uma agenda difícil, mas eu consegui uma horinha para a gente conversar. Vamos começar a conversa, enfim. E eram gerentes de outras áreas que iam começar a fazer o que eu já fazia há 30 anos. E no meio dos primeiros 15 minutos da reunião, esse colega meu percebeu que os dois gerentes das duas áreas estavam absolutamente reativos, desinteressados, não queriam, porque queriam fazer do seu jeito, mas não queriam ouvir o meu jeito, para que fizessem do seu jeito. Como essa pessoa chegou e buscou a reunião, ele parou a reunião e disse o seguinte: o que está acontecendo com vocês dois? Você entende que esse cara aqui é um que conhece muito a respeito disso? Ele usou uma frase que eu vou usar para vocês entenderem a relação do que é a nossa relação de Deus conosco. O que ele tem para dizer a esse respeito de negócio é ouro em pó, vocês não vão encontrar isso em outro lugar. Ouçam, aprendam, para que isso possa ser base para que vocês desenvolvam o seu negócio aí sem transtorno, sem ficar inventando, sem continuar. Ele ficou muito aborrecido, falou até algumas coisas pesadas e pediu desculpa a mim e acabou a reunião. A gente tem relação com Deus da mesma maneira. Havia um encontro aqui de Jesus querendo passar mais do que ouro em pó para essas pessoas. E às vezes a gente tem reações como esses colegas meus lá, entendendo que querem continuar fazendo a vida, conduzindo a vida com seus próprios esforços, sem perceber que existe um Jesus que veio a esse mundo para tentar me dizer o seguinte: olha, tem outra maneira de ser, existem outras ações a tomar. A gente tem uma dificuldade muito grande em fazer uma coisa complicada que a gente faz o tempo todo com a tecnologia. Tem muita gente aqui que vai dizer que não, mas troca de celular sempre pode. Troca de computador sempre que pode. Tecnologia tu está sempre modificando. Mas a gente tem uma dificuldade imensa e é natural da gente dizer adeus a uma versão ultrapassada de nós mesmos. Nós temos uma dificuldade de dizer adeus para uma versão ultrapassada. E Jesus está vendo aqui, esse texto todo está querendo dizer o seguinte: eu quero a vocês, mas a versão que vocês estão me oferecendo não é essa que eu preciso de uma outra versão, uma versão que olha o mundo como crianças. Vocês se distorceram,
vocês não entenderam. O reino é outra coisa. É para agir naturalmente. Você não vai brigar para conseguir chegar lá. A gente precisa compreender esse tipo de olhar, porque se nós cristãos não tivermos esse tipo de olhar, a gente vai voltar ao início. A gente vai voltar a ser como os discípulos do início, afastando e tendo uma agenda desintegradora, não integradora. A gente não vai compreender o reino de Deus em nós para podermos, através disso, transformar aquele que nos rodeiam. A graça vai ser percebida até por aqueles que, de forma nenhuma, tiveram contato com ela e através da nossa vida. Mas nós precisamos mudar. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele jovem. Nunca saberemos. Nós sabemos os discípulos. Eles receberam usando o termo, uma dura de Jesus, um aperto de Jesus. Jesus não desistiu deles, continuou com eles, continuou falando, continuou dizendo, continuou instruindo, e eles foram com muito cuidado absorvendo aquilo ali. Essa versão tua, que Jesus não quer, não precisa ser uma chave de liga-desliga. Ela pode ser como os discípulos, que demoraram muito tempo, mas investiram o seu tempo no Senhor para compreender essa graça. Porque quando nós ficamos naquela chave, como os discípulos começaram esse texto, nós sempre vamos rejeitar pessoas, não entenderemos o reino de Deus na nossa vida, que vem de uma forma grandiosa, e nunca aplicaremos a graça nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Eu queria orar dessa vez de uma forma diferente. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ficar 30 segundos em silêncio, depois eu vou romper e você vai orar pela lista de coisas que você diz que não tem, que você bloqueia, que você tem pessoas que você tem afastado do Senhor e aonde você quer chegar. É uma oração silenciosa. A gente tem que se fortalecer, perceber em nós mesmos quem são e quais são todas as pessoas que de verdade você não quer e não tem deixado de se aproximar de Jesus, por xenofobia, homofobia, misoginia, qualquer outra coisa. De verdade, é você e Deus. Diga isso para Ele, olhe, fale com Ele agora nesse momento e se coloque diante do Senhor. Eu quero experimentar de verdade a graça. Feche seus olhos, vamos orar. Você em casa a mesma coisa, em silêncio no primeiro momento. Senhor Deus e Pai, queremos te rogar, Senhor Deus, por todas as nossas vidas. Queremos, Pai, que essa lista que foi colocada diante do teu altar, Pai, de pessoas, de situações, Pai, que temos colocado de lado, Pai, que temos colocado como afastando, como esses discípulos fizeram, os seus discípulos, ainda incipientes do conhecimento de Deus, afastaram aquelas crianças, porque no fim, todos nós precisamos agir e ver como crianças, e ver os outros como crianças que eram, não os afastando, não os eliminando do espaço da Tua presença, mas deixando que Tu os abençoe. Pai essencial, ser conosco, Pai, que tenhamos a coragem de modificar isso, que tenhamos a coragem, Pai, de deixar a versão ruim, a versão negativa, a versão ultrapassada de nós mesmos para trás, para uma versão que possa usufruir da Tua graça e do reino de Deus em nós. Ó Senhor, o desafio é enorme, mas queremos, tanto com os seus discípulos foram, gradativamente, dia após dia, um percentual pequeno em cada dia, para que no fim, Senhor Deus, façamos como esses discípulos mesmo lá no fundo, que deram as suas próprias vidas pelo reino e pela história com Cristo. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.